O senhor falou que os brasileiros doam pouco. Sim. E que o senhor fez grandes doações. E pergunto, o senhor fez grandes doações antes dos seus contratos com o BNDES? Políticas. Por favor, pode. Antes? Antes dos contratos que a sua empresa teve com o BNDES. Durante. Antes não. Antes do BNDES? Não, durante. Antes... Olha, eu já tinha um patrimônio em 2008. Eu não sei se Vossa Excelência se lembra, mas eu paguei o maior cheque do imposto de renda do Brasil. Eu paguei um cheque foram 450 milhões de dólares de imposto de renda. O cheque não conseguiu ser cobrado no Rio de Janeiro, teve que ir para São Paulo, porque a máquina não registrava o número. Desculpa eu comentar isso, mas... Não, que o senhor é muito rico, eu acho que ninguém tem dúvida. Não, mas eu não quero dizer, o senhor está colocando em questão se eu já não tinha um patrimônio meu. Então, não, eu tinha não foi isso que eu perguntei, o senhor me entendeu mal, você me permite repetir. Tá, por favor. Eu pergunto se o senhor fazia doações políticas antes deste empréstimo que a sua empresa teve com o BNDES. Olha, eu vou fazer o levantamento preciso para Vossa Excelência, para dizer exatamente, eu voltei para o Brasil para me engajar e construir as coisas no Brasil em 2002, acreditei que esse é meu país, meus 2 filhos nasceram no Rio de Janeiro, é aqui que eu quero fazer meus negócios, e a partir de lá vou lhe mostrar todas as nossas contribuições políticas e vou repetir, fiz acreditando no conceito da democracia, fiz sempre vários partidos, tá? Escolhia, eu esqueci, como é o nome do deputado que sempre gostava da educação? Cristóvão Buarque. Gostava muito dele, por acaso ele foi um indivíduo que eu ajudei pessoalmente. Então, é assim que eu fazia. Então, o senhor fazia doações antes dos seus contratos com o BNDES? Sim. Sim? Sim. O senhor considera que as suas doações aumentaram depois do contrato do BNDES ou não? Não, não aumentaram. Não aumentaram, não mantiveram no mesmo patamar. Mesmo patamar. O senhor tem amigos políticos? Tenho. Para alguns deles, o senhor empresta o seu avião para poder fazer viagens. Eu acho que é importante, o governador do Rio de Janeiro, eu emprestei o meu avião 2 vezes, ele foi um voo para a Bahia e um outro voo, acho, para o exterior, e eu em seguida, realizando o desastre que foi, fiz uma afirmação clara que jamais emprestar meus aviões para políticos. Exatamente, foi um erro, não devia ter feito, foi um erro, admiti o erro, e nunca mais isso aconteceu. Então o senhor, em toda a sua vida, só emprestou para político o avião 2 vezes para o governador do Rio? Exatamente. E o senhor considera que foi um erro por quê? Porque foi um erro, porque é percebido na sociedade, nossa sociedade, corretamente, como algo que sempre parece, tá dando um favor, vai pedir um favor, vai pedir uma troca. Pediu um favor? Não, pediu não uma pedi. troca? Não pedi. Nenhuma? Não, porque, de novo, Excelência, como investir? Vamos lá, a pessoa que era procurada e tinha recursos para investir em projetos independentes era eu. A pessoa procurada era eu. Então, quando eu conversava com políticos importantes, era literalmente para relatar a importância desses projetos. Talvez uma falha minha não ter vindo mais vezes aqui com Vossa Excelência para mostrar o que eu fiz. Porque esse, pelo visto, foi um erro extraordinário. O senhor teve relações comerciais com o Estado do Rio de Janeiro? Não. Nenhuma? Suas empresas não dependem de nenhuma atuação do campo de vista? Nada. Não apenas com o governo federal? Também não. Não tenho negócio com o governo federal, a não ser que o BNDES. O BNDES é governo federal? Então o BNDES é governo federal. E achei muito... quase que uma obrigação como brasileiro, se o BNDES não fosse investir nesses projetos e em outros, né, que foram mencionados aqui, aí realmente nós temos um problema grave no Brasil. Porque esses projetos aqui estão em pé, estão funcionando, geram empregos, geram impostos. Foi o senhor pessoalmente que tratou dos empréstimos da sua empresa com o BNDES? Não. Quem tratou para o senhor? Olha, nós éramos 5 empresas listadas em bolsa, cada uma delas tinha 5 diretores, tinha o presidente, tinha o diretor financeiro, o jurídico, enfim, toda a diretoria. Normalmente elas compunham de 5 diretores. E aí a essência dessas negociações eram feitas por eles.
O senhor nunca teve reunião no BNDES? Sim, lógico. Tive. Com quem? O senhor Luciano Coutinho. Ele que tratava diretamente dos assuntos. Bittencourt. E sempre era um grupo, né? O grupo técnico que avaliava e queria um relatório meu. O que está acontecendo? Quais são a sua visão aí dos investimentos? O que vai ser feito? Eu acho que um projeto dessa natureza, porque eu enfim, por razão de tempo, nós mostramos só o Açu, né? Mas tem 5 outros que eu gostaria de mostrar, que estão aí funcionando, e eu acho que o BNDES precisa saber dos projetos, né? Claro. Estou dando dinheiro, fora as visitas técnicas do corpo técnico aos projetos em si, né? Então o senhor nunca se encontrou sozinho com ninguém do BNDES para tratar dos seus negócios? Não, nunca encontrei. Sozinho não precisa, né? Eu não sei. Nunca encontrou? Não, nunca encontrei. O senhor se considera amigo do presidente Lula? Eu acho que sim. O senhor acha que sim? Sim. O senhor já está... Pergunte a ele se ele me considera amigo, né? Não, eu estou perguntando ao senhor. Eu diria o seguinte... Quando ele vier aqui, terei a oportunidade e farei. Tá, mas olha, eu diria o seguinte, um brasileiro, eu levei ele para mostrar o Açu, né? E ele, obviamente, tenho certeza que vai acontecer a mesma coisa com Vossa Excelência. Vai dizer, caramba, por que a gente não sabia disso antes? Por que não deu para fazer algo antes, entendeu? E é isso aí. Então, a pessoa que eu acho que tem uma admiração por um brasileiro que executou obras extraordinárias para o bem do Brasil. Então, nesse sentido, eu dizia assim, olha, o presidente Lula olha para mim como um brasileiro que adora o país. Que ajudou o partido dele também, ou não? Ajudei o partido dele, ajudei o PSDB, ajudei os partidos de oposição também. 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 A prol da democracia. E acredito nisso. O senhor se considera amigo do senhor Zé Dirceu? Absolutamente não. Por que do Lula sim e do Zé Dirceu não? O que tem uma coisa a ver? Desculpa, deputado, não entendi. Não, porque no caso do senhor Lula, o senhor pediu para eu perguntar a ele se ele considerava amigo do senhor. No caso do Zé Dirceu, absolutamente não. Por que essa rechaçar assim a amizade com o Zé Dirceu? Não Não é considero amigo, não. Ele fez um trabalho de consultoria. Isso, eu estava ouvindo na rádio também. Num projeto específico. Infelizmente não funcionou, nada funcionou. O senhor considera que a consultoria dele não valeu o que o senhor pagou? Não. Inclusive, posso dizer assim, me espantou muito a posição do Brasil com um brasileiro que investiu 100 milhões de dólares no país vizinho, né? Não tivesse tomado uma posição mais firme, né? De defender os interesses do investimento brasileiro. Isso que eu achei assim. Mas aí pedir ajuda a quem? Aí, de novo, como eu já falei várias vezes, eu achei que valia a pena o risco da Bolívia, subestimei que o presidente Evo Morales fosse assim tão reativo, né, contra qualquer um que tivesse investido no país antes da presidência dele. Então, não funcionou. E faço aqui de público, sinceramente, uma reclamação. Esperava que o meu país fosse defender o interesse de um investimento brasileiro no exterior. O senhor acha que o país faltou com o apoio ao seu projeto? Acho 100%. Com quem o senhor tratava as doações suas para o Partido dos Trabalhadores? Eu não falava diretamente. Como política, decidia doar a mesma quantidade para várias. Eu que decidia. O senhor? Eu. E mandava quem falar? Eu posso levantar a pessoa exatamente, mas a minha holding tinha 400 pessoas. Não tinha pessoa específica. Até porque não era uma coisa, sabe, era de ano em ano. Quer dizer, nas eleições específicas. Eu vou lhe dar tudo isso por escrito, em detalhe, para Vossa Excelência poder apreciar. O senhor não se lembra de cabeça quem tratava dos assuntos das doações? Não. De maneira nenhuma? Não lembro. Quando eu estive aqui com o senhor Fábio Bicudo, eu perguntei a ele se ele tinha relações com alguns políticos. Primeiramente, ele disse que não havia relacionamento com nenhum dos políticos. Perguntei a ele se algum dos políticos tinha ajudado na questão dos contratos do BNDES. Ele disse que não. Eu perguntei se o senhor havia intervido
em relações utilizando seus contatos políticos para poder ajudar a questão do BNDES. Ele também disse que não. O senhor confirma as afirmações do senhor Fábio Bicudo? Confirmo 100% e quero repetir e lembrar que não era só o corpo técnico do BNDES que participava, mas o corpo técnico dos bancos privados, que tinham que botar o seu capital a risco ali se os projetos não viessem a funcionar. Então era um processo muito, muito técnico. E só para reforçar de novo, lembrando sempre da minha cota grande de capital que estava no risco. Então, na verdade, era muito fácil financiar um empresário como eu no Brasil. Botava seu capital próprio, tinha os bancos privados garantindo e os recursos do BNDES, os bancos alavancavam isso porque queriam usar o capital próprio para outros investimentos. Então, um processo absolutamente natural, mega técnico. E depois de algum momento eu perguntei ao seu Fábio Bicudo, ele falou que não conhecia e não tinha contatos com essas relações políticas. Em algum momento eu pedi para verificar o sigilo telefônico e bancário dele, para poder comprovar as afirmações dele. E em seguida que eu fiz essa colocação, o senhor Fábio Bicudo relembrou de forma muito instantânea que ele havia tido, sim, várias reuniões com diversos políticos e citou nominalmente. O senhor saberia explicar por que ele não lembrava e depois ficou lembrando? Vossa Excelência quer que eu me coloque na posição dele aqui? Eu não sei. Não, talvez o senhor saiba por que ele, a princípio, não queria não tenha mais vaga noção. estabelecer. Não sei. O senhor chegou a apresentar algum político para ele, dizendo, olha, o senhor Fábio Bicudo... Então o senhor nunca teve relação com político ou reunião junto com ele? Não tive. Com ninguém? Nenhum político? Para apresentá-lo? Até porque, Excelência, ele entrou numa fase já de reestruturação com a Eneva e ele foi escolhido pelos novos sócios da empresa, né? Ele entrou numa fase totalmente depois, quer dizer, absolutamente não. Aí ele tocou a empresa eu já não considerava a empresa minha mais. Eu saí do conselho e ele era o presidente do conselho escolhido pelos novos sócios. Então, o senhor tem relação com o ministro Lobão? Tive. O senhor nunca falou em momento algum que o Fábio Bicudo estaria assumindo agora as ações, a condução das suas empresas, para ele poder recebê-lo em alguma situação, para tratar de algum assunto da sua empresa? Por acaso não, Excelência. Não. Agora, o governador do Maranhão? A Rosiana Sarney? Não. Sim, eu, pessoalmente? Apresentar ele, não. Não. Isso, a empresa, pelo porte que tinha, só para... No Maranhão, a empresa ela instalou 360 megawatts em Itaqui, no porto de Itaqui, uma térmica que gera energia a baixo custo, e um mega campo chamado Complexo Parnaíba, de também 1.500 megawatts. Então, pelo tamanho do porte do investimento, capital nosso que estava sendo investido lá, obviamente que nós éramos, gente que estava gerando emprego, gerando riqueza, impostos. Até por isso seria natural que o senhor tivesse feito uma introdução, tendo em vista que o senhor teria uma relação antes. Mas o senhor está dizendo que não fez. Não. Eu não considerava a empresa minha mais. A empresa já estava na fase de transferência dos ativos para os novos sócios. Então eu considerei, me tiraram do conselho. Né? Foi um pedido do investidor, porque, obviamente, quando você começa a ligar, a mídia começa a te atacar. E o problema na OGX, como eu expliquei aqui em detalhe, as pessoas não querem estar ligadas a alguém que está vinculado a isso. Então, eu realmente me retirei da linha de frente, totalmente. Por fim, só para que a gente possa finalizar o raciocínio, então o senhor nunca fez nenhuma ponte com nenhum dos políticos para o senhor Fábio Bicudo? Não. E empréstimos das suas aeronaves apenas 2 vezes para o ex-governador Sérgio Cabral? Exatamente.
E as suas doações não aumentaram em valor nenhum depois do empréstimo do BNDES? Eu vou lhe dar em detalhe descrito para quem foi. Não, porque em algum momento o senhor fala que às vezes falta memória, ou não sabe exatamente. Eu estou perguntando, às vezes tem uma dúvida, por exemplo. Claro, é natural que o senhor, com tanto mesmo. tempo e tantos negócios, possa ter ligado eventualmente para um ou outro político e não se lembrar. O que eu estou querendo dizer, porque aqui ficam afirmações gravadas sob juramento. Quer dizer, o senhor quando diz não, nunca, quer dizer que é não e nunca. Não, então, nunca, quer dizer, em relação dando essa oportunidade para o senhor poder, às vezes, ter uma falta de memória. Ou, claro. Né? Mas não, nunca em relação ao Fábio Bicudo. Em relação a outros, sim. Outros o quê? Outros CEOs das suas empresas. Mas, especificamente o quê? Relações com políticos. Excelência, o tamanho dos nossos projetos requeriam conversas com ministros, com governadores. Então, nos estados onde a gente investiu, Maranhão, 2.000 megawatts de geração de energia, 3 bilhões ou 4 bilhões de investimentos. Cid Gomes, no Ceará, uma planta de 1.000 megawatts. O estado do Rio de Janeiro, todos os estados onde a gente investia vultosas somas, com capital próprio, com toda a montagem financeira segura. É óbvio que a gente falava com essas autoridades. E era mais uma relação de relatar o que estava acontecendo, vai acontecer, tem atraso, como teve atrasos, né, do que qualquer outra coisa.